Vamos voltando os nossos pensamentos e sentimentos somente para este momento. Vamos procurando nos harmonizar em pensamentos e sentimentos, acalmando as nossas emoções, procurando relaxar o nosso corpo físico e vamos procurando elevar os nossos pensamentos, procurando sentir a presença amiga do nosso anjo da guarda, este amigo e companheiro que está sempre ao nosso lado, foi designado por Deus para nos acompanhar, nos auxiliar nas nossas necessidades, rogando a Ele que possa sempre nos inspirar, nos orientar, e que estejamos receptivos às suas orientações e aos seus conselhos. Nós vamos nos ligando a toda a espiritualidade superior que nos auxilia neste trabalho, que nos auxilia nos tratamentos, desde já nos sintonizando com estes irmãos para recebermos o auxílio de que necessitamos. Vamos nos elevando ainda mais em sentimentos e pensamentos, buscando nos ligar com Maria de Nazaré, a nossa Mãe Santíssima. Vamos agradecendo a esta Mãe querida por ter nos dado Jesus. Agradecemos pelo teu exemplo de simplicidade, de humildade. Agradecemos por ter nos acolhido como teus filhos. E nós rogamos, Mãe querida, que possa envolver-nos nesta manhã, que possamos sentir a sua luz a nos envolver, que possamos nos sentir aconchegados no seu colo materno. Abençoe-nos, Mãe, interceda por nós junto a Jesus, o seu Filho amado. E a Jesus nós vamos agradecendo, Mestre, o seu imenso amor por nós. Agradecemos pelo seu Evangelho bendito, pelos teus ensinamentos, e rogamos, Mestre, que possa abençoar-nos nesta manhã, que possamos nos sentir envolvidos no seu amor, na sua paz, na sua luz. Pedimos que Ele possa nos dar sabedoria, discernimento e esclarecimento diante de cada situação que vivenciamos. Abençoe-nos, Mestre, e conduza-nos até Deus, nosso Pai, Criador de nossas vidas. A quem nós agradecemos, rogamos as bênçãos para este dia, para este tratamento, e saudamos através da oração que Jesus nos ensina. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoai as nossas dívidas, na medida que perdoarmos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações e em novas faltas, livrai-nos de todo o mal, que assim seja. E assim, na presença de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso Mestre, de toda a espiritualidade superior que nos auxilia, nós agradecemos e rogamos o amparo, o auxílio, a proteção e a permissão para iniciarmos a nossa preleção nesta manhã. Graças a Deus e que assim seja. Mais uma vez, bom dia a todos. Que a paz e o imenso amor de Jesus estejam em nossos corações. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o item 19, que está no capítulo... O item 19 está no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é A Felicidade Não É Deste Mundo. E nessa data especificamente, né, no início do ano, nós terminamos aí recentemente as comemorações, né, de Ano Novo, e é muito comum nós desejarmos, felicitarmos as pessoas, desejarmos felicidade, né, uns para os outros, os parentes, os amigos, os familiares. Né? Mas será que nós já paramos para pensar o que seria realmente a felicidade? O que de fato é a felicidade? Qual que é o conceito de felicidade? O que vem a ser felicidade? Como alcançar a felicidade? Né? Então são alguns questionamentos que nós poderíamos fazer. E nós podemos dizer que a felicidade, quando a gente fala sobre felicidade, tem um ponto, às vezes, muito pessoal. Porque se nós perguntarmos para cada pessoa
o que é a felicidade para ela, o que ela consideraria necessário para se sentir feliz, as respostas com certeza variariam muito. As respostas seriam muito diferentes de uma pessoa para outra. E algumas vezes até mesmo contraditórias. Por exemplo, se a gente fosse perguntar para uma pessoa que é casada, ela poderia, em relação ao casamento, por exemplo, a gente poderia perguntar e encontrar uma pessoa que poderia dizer que seria muito feliz se ela casasse, se ela encontrasse um companheiro ou uma companheira, né? Às vezes outros já se sentem infelizes no casamento e gostariam de não estar mais no meio da determinada pessoa. Nós podemos, às vezes, encontrar, por exemplo, jovens dizendo que seriam felizes se eles saíssem de casa porque eles não suportam os pais ficam o tempo todo chamando sua atenção, e eles reclamam, então, dizendo que não conseguem ser felizes ao lado dos pais. Outros jovens poderiam já dizer que se sentem muito infelizes porque não têm a presença dos pais, eles não têm ninguém que os acompanha. Então, enfim, poderia, às vezes, encontrar situações até contraditórias, variando de uma pessoa para outra, né? Em relação ao trabalho, às vezes tem pessoas que falam que seriam muito felizes se trabalhassem em uma profissão liberal, não tivesse um patrão que ficasse o tempo todo fiscalizando seus horários, etc., né? E se sentem infelizes no trabalho. Outros já poderiam dizer que se sentem muito infelizes porque não têm um emprego fixo, não têm uma renda mensal fixa e gostariam de ter, né? Enfim, as situações poderiam variar ao infinito, né? Mas então, se elas variam tanto, será que não existe um ponto em comum? Será que não existe um fator em comum que pudesse ser considerado para a maioria das pessoas? Allan Kardec perguntou isso para os espíritos. Essa foi uma das perguntas que ele fez dos espíritos superiores, que está registrada no Livro dos Espíritos. Então, na questão 922, ele perguntou se haveria alguma soma de felicidade que seria comum a todas as pessoas. E os espíritos superiores responderam o seguinte: eles responderam que essa questão da felicidade, eles responderam que essa soma de felicidade comum a todos seria, do ponto de vista da vida material, seria a posse do necessário. E do ponto de vista moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. E isso é muito interessante porque é o seguinte: se a gente pensar então do ponto de vista material, os espíritos falaram que seria a posse do necessário. Mas mesmo assim a gente poderia perguntar, mas o que afinal de contas é necessário? O que seriam as nossas reais necessidades? Porque muitas vezes nós criamos também necessidades que não são reais, às vezes elas são fictícias. E nós aumentamos, os espíritos comentam isso também, eles mencionam isso também, e nós aumentamos as nossas necessidades. Então nós vivemos hoje numa sociedade onde prevalece muito a ideia de consumismo desenfreado, né, também. Então, uma tendência da sociedade a querer vender uma ideia de uma felicidade baseada no consumo. Então, como se para que nós pudéssemos ser felizes, nós precisaríamos adquirir determinados bens, nós precisaríamos ter determinadas coisas, adquirir determinadas estar em determinadas situações, ter determinadas atitudes, né? E muitas vezes se sentem infelizes, desiludidos, porque não conseguem, às vezes, alcançar tudo isso. Mas nós podemos dizer que essa felicidade é uma felicidade ilusória. Ela é muito fugaz, ela é passageira. E também nós podemos dizer que não existe uma felicidade que possa ser baseada nessa ideia do ter, né? A felicidade ela está muito mais associada ao ser, né? E muitas vezes as pessoas às vezes invejam outras pessoas que têm determinadas condições, né? Essas pessoas que são jovens, que têm
que tem saúde, que tem muito dinheiro, que tem poder, né? Mas nem sempre essas pessoas também são felizes. Porque, na verdade, às vezes, intimamente, elas não se sentem realizadas, né? Porque a felicidade, como nós dissemos, ela não pode depender só de fatores externos. Ela depende muito mais de fatores internos, né? Então, quando nós temos também a tendência a associar a ideia de felicidade como se fosse a ausência de qualquer tipo de sofrimento, né? Mas a gente pode pensar, por exemplo, será que é assim mesmo? Se a gente pensar, por exemplo, no exemplo de Chico Xavier, que até pouco tempo esteve encarnado entre nós, né? Chico Xavier era uma pessoa que passou por inúmeros sofrimentos, né, durante toda a sua vida. Mas será que nós podemos dizer que ele era infeliz? Pelo menos nos momentos em que a gente via a imagem de Chico Xavier, ele estava sempre com um semblante sereno, um sorriso nos lábios, né, transmitindo uma felicidade íntima, né? Então, por isso que os Espíritos falaram que a fé na vida futura é uma condição de felicidade. Porque se nós pensarmos só do ponto de vista material, a nossa visão fica muito limitada. Então, Kardec fala no Evangelho segundo o Espiritismo que a felicidade depende da forma como nós encaramos as coisas. Então, se nós encararmos as coisas de um ponto de vista mais elevado, do ponto de vista da vida futura, nós vamos entender que muitas das dificuldades que nós passamos, dos sofrimentos pelos quais nós passamos, eles têm uma causa, eles têm uma razão de ser. Muitas vezes essa causa ela pode estar relacionada a fatores da vida presente, de atitudes que nós tomamos. Mas outras vezes elas estão ligadas a fatores de uma vida passada. São a consequência de atitudes que nós tivemos no passado. Mas que, na verdade, não é uma condição também permanente. Nós podemos modificar essa condição, né, através das nossas atitudes, né? E quando a gente fala aqui da questão dos bens materiais, não quer dizer que a gente também não possa adquirir bens materiais, não é isso, né? Não é isso que a gente está querendo dizer. Mas que eles não sejam o único ponto de apoio para a busca da nossa felicidade, né? E, sobretudo, nós nos lembrarmos também do nosso próximo, né? Às vezes nós estamos preocupados em adquirir um outro bem e esquecemos que do nosso lado tem alguém que não tem nada. Às vezes nós estamos preocupados em adquirir uma terceira televisão muito maior, com muito mais recursos do que nós temos, e às vezes nós esquecemos que tem alguém do nosso lado que não tem nenhum aparelho de TV. Então, por que não a gente também pensar no nosso próximo também, né? Uma forma de auxiliar. Esta é uma forma de buscar a nossa felicidade. Então, muitas vezes as pessoas se sentem infelizes, deprimidas, porque às vezes elas esquecem de olhar também para o lado, olhar para quem está sofrendo. E tem muitas pessoas que às vezes estão em uma situação muito pior do que a nossa. O Divaldo Pereira Franco, o orador espírita, ele fala que geralmente as pessoas que se sentem solitárias é porque elas não são solidárias. Então ele fala que quem só é solitário quem não é solidário. Então a melhor forma de buscar a nossa felicidade é também pensarmos no nosso próximo. Lembrarmos que nós somos parte de um conjunto, de uma sociedade. Nós somos todos irmãos perante Deus. Então, por que não auxiliar o nosso irmão que está necessitado também do nosso lado, né? E uma outra questão que é importante também a gente considerar é agradecer por aquilo que nós temos. Muitas vezes as pessoas esquecem disso, se sentem infelizes pensando só naquilo que não tem, mas esquecemos de agradecer por tudo aquilo que nós temos. E muitas vezes nós temos muito o que agradecer. Então, a gratidão também traz esse sentimento de felicidade, né? E muitas vezes nós nos esquecemos de agradecer, né? E a importância também de nós voltarmos para o nosso próximo
está dentro daquilo que Jesus falou, né? Tem uma pequena história do livro de Jesus lá, que Jesus perguntou, ele sempre abria a possibilidade de conversar com os discípulos, né? E ele perguntou para um dos discípulos, né, o que ele consideraria que era importante para ele ser feliz. E ele falou, olha, eu gostaria muito que as pessoas me entendessem, que elas tivessem mais compreensão comigo, fossem mais indulgentes com as minhas faltas, que elas não percebessem que eu me esforço, mas que eu tenho as minhas dificuldades, enfim, que as pessoas tivessem um olhar mais caridoso para comigo, né? Mas geralmente eu não percebo isso, né, nas pessoas. E aí Jesus chama a atenção de Tomé falando o seguinte, ele mostra que para que a gente possa perceber, né, essa indulgência, essa caridade para com as pessoas, nós precisamos primeiro doar, nós precisamos fazer, né? Então, Jesus recomendou que nós fizéssemos para os outros aquilo que nós gostaríamos que nos fizessem. Então, se nós queremos que as pessoas sejam mais compreensivas conosco, mais indulgentes, mais caridosas, que nós sejamos também caridosos para com as pessoas. E às vezes também em relação aos familiares, a gente, às vezes, muitos de nós têm dificuldades com os familiares, né? Pensamos que às vezes a nossa vida seria mais feliz se tivesse tantos problemas familiares, por exemplo, né? Mas a grande questão é que eles são instrumentos também de Deus para que a gente possa buscar aprender um pouco a cada dia, né? Tem uma pequena história que fala de uma jovem que se casou e ela tinha muitos problemas com a sogra. Ela era considerada extremamente infeliz porque ela morava junto com a sogra e a sogra ficava sempre falando uma coisa ou outra, e ela se sentia incomodada com as observações da sogra e ela queria de alguma forma se livrar da sogra, né? E aí ela foi buscar um homem da região que mexia com ervas, né? Com os medicamentos, né? E ela pediu para ele, olha, eu quero um veneno aqui, mas que seja uma coisa bem discreta, mas que eu quero ficar livre da minha sogra, né? Aí esse homem era um homem muito sábio, né? Ele falou para ela assim, olha, eu vou te dar uma erva aqui, um pozinho, e você vai colocar numa bebida ou na comida da sua sogra todos os dias. Mas para que as pessoas não desconfiem de você, você vai ter que fazer o seguinte, você vai ter que mudar o comportamento com ela. Você vai ter que começar a tratá-la bem, fazer, né, as coisas para agradá-la e tal, melhorar a convivência com ela, para que ninguém desconfie de você. Aí ela concordou com aquilo e voltou para casa com aquele pozinho. E todos os dias ela ministrava na comida, na bebida da sogra, aquele pozinho. E começou a tratar a sogra bem, né? Começou a ter mais compreensão com ela, dar mais atenção, demonstrar mais carinho, né? E o tempo foi passando e ela percebeu que ela foi se afeiçoando à sogra, né? Ela começou a perceber que ela estava gostando muito dela, né? Na convivência tinha melhorado enormemente, ela ficou muito arrependida e voltou lá no homem que mexia com as ervas e falou, olha, eu quero um antídoto para aquele veneno, eu não quero mais matar minha sogra, então não quero mais, eu estou gostando muito dela, a convivência melhorou muito e tal. E ele falou para ela, bom, na verdade aquilo não era um veneno, aquilo era uma vitamina, um fortificante, né? Então, na verdade, o que fez melhorar a sua relação com a sogra foi a forma como você passou a tratá-la, né? Então, realmente, assim, muitas vezes nós somos infelizes porque nós esquecemos disso, né? Nós esquecemos de tratar os outros de uma forma melhor, mais caridosa, para que as pessoas também nos tratem de uma forma melhor, né? E outra coisa que é importante, né, que foi ressaltado por Jesus, pelos Espíritos superiores, é a importância de nós buscarmos, então, a nossa modificação interior. O que essa moça da história fez foi modificar o seu comportamento, modificar os seus sentimentos, né? Então, o próprio Jesus falou que seriam bem-aventurados, que seriam felizes, né? Aqueles que buscassem os valores que estão expressados lá no Evangelho. Então, Jesus falou que seriam bem-aventurados aqueles que buscassem a humildade, que buscassem a misericórdia, que buscassem a pacificação, enfim,
a busca das virtudes que são ensinadas no Evangelho, né? Então, a felicidade, a gente só vai ser feliz se nós modificarmos a nós mesmos. Então, o mundo vai ser melhor e vai ser mais feliz a partir da nossa mudança, né? Se nós queremos um mundo melhor, se nós queremos um ambiente melhor onde nós estamos, onde nós vivemos, nós comecemos por mudar a nós mesmos. Então, deixar de lado um pouco o orgulho, buscar mais a humildade, deixar de lado a intolerância, a impaciência, buscar mais o perdão, a misericórdia. Essas são condições para alcançar a verdadeira felicidade. Então, por isso que o Evangelho fala que a felicidade, muitas vezes, ela não se faz presente porque nós vivemos um mundo de provas e expiações. Mas nós estamos em processo de transição para um mundo melhor, para um mundo regenerado. Mas esse mundo ele vai ser construído a partir da nossa mudança, né? Então, se nós queremos um mundo mais feliz, nós queremos um mundo melhor, comecemos a melhorar o nosso dia. Né? Que Jesus nos abençoe nesse propósito. Nós vamos assim, procurando neste instante, acerenar a nossa mente, vamos procurando doar os nossos melhores sentimentos e pensamentos através de vibrações de amor. E nós vamos desejando vibrar para que haja paz entre todos os homens, vibrando em especial para aquelas regiões que passam por conflitos. Nós vamos vibrando muito amor pelos irmãos que passam por situações difíceis, por aqueles que estão doentes, por aqueles que estão em abandono, que se sentem deprimidos, infelizes, por aqueles que passam fome, frio, sede. Nós vamos vibrando muito amor por todos os lares, para que o Evangelho de Jesus esteja presente em cada lar. Nós vamos vibrando muito amor pelos nossos lares, pelos nossos familiares, pelos nossos entes queridos. Vamos vibrando também por aqueles que se dizem nossos inimigos. Nós vamos pedindo à espiritualidade que possa também levar as nossas vibrações onde for mais necessário neste instante. E assim, na presença de Deus, de Jesus, de toda a espiritualidade superior, nós pedimos a permissão para encerrarmos a nossa transmissão desta manhã. Graças a Deus, e assim seja.